Oi, gente. Eu tô gravando esse vídeo para dar para vocês algumas orientações sobre o trabalho de língua portuguesa, né? Eu deixei para vocês fazerem as atividades do primeiro capítulo do livro de vocês. O livro é o Se Liga na Língua, né? E esse primeiro capítulo ele trata sobre reportagem, né? Então a gente tem que ter em mente alguns pontos que a reportagem é um gênero textual objetivo, né? Para ser escrita uma reportagem, para ser feita uma reportagem, ela precisa ter feito anteriormente, né? Ter sido feito anteriormente um trabalho investigativo, porque ela é algo muito mais amplo do que a notícia. A notícia é algo mais pontual, né? Então eu vou falar de um acontecimento, de alguma coisa que está acontecendo, ou que aconteceu, né? Ou que vai acontecer. Já a reportagem, ela é muito mais ampla, ela leva, ela abrange informações um pouco mais extensas, né? A reportagem, geralmente, ela pode utilizar vários tipos de linguagem, não só a linguagem verbal, mas também a linguagem visual, o uso de gráficos, o uso de fotografias, né? O uso de entrevistas. Então, tem vários recursos que podem ser utilizados para ser feito na construção da reportagem, né? Na página 38 do livro, vocês têm uma atividade que é a atividade de vocês mesmos produzirem uma reportagem, né? O assunto é sobre os adolescentes, os jovens, né? Os jovens nascidos no final do século XX, né? E ali embaixo tem ali, ó, planejando nossa reportagem. Então, se vocês seguirem aqueles passos que tem ali certinho, vocês vão começar, né? A gente vai poder construir, produzir uma reportagem dentro desse assunto, né? Então, antes das orientações para fazer, vocês têm um pequeno texto que vai nortear, que vai dizer para vocês qual é o assunto, tá? Na próxima página, na página 39, também tem algumas orientações sobre esse mesmo trabalho. Então, as páginas 38 e 39 é um trabalho um pouquinho mais extenso e eu acredito que vocês vão levar um pouco mais de tempo para fazer esse trabalho aqui. Então, se vocês quiserem deixar para construir, para fazer a reportagem, assim, deixar uns 2 dias para fazer, né? Eu sei que vocês têm outros trabalhos também, porém, é um trabalho que vai levar um pouquinho mais. Se nós estivéssemos fazendo em aula, a gente levaria um pouquinho mais de tempo, levaria mais algumas aulas para fazer, tá? A página 40, tá? Eu não tenho o livro, porém eu tenho impresso, tá? Na página 40 não é para fazer, tá, gente? Porque seria um trabalho de reescrita e esse trabalho de reescrita a gente vai fazer no retorno às aulas daí, porque é um trabalho que a gente precisa fazer em grupo, né? Fazer com a turma, a gente vai fazer uma avaliação das reportagens escritas, tá bom? A página 43 também eu vou pedir que vocês, por enquanto, não façam, porque o que ela é para fazer? É para transformar a reportagem filmada em reportagem escrita. As orientações que vocês têm ali para fazer uma reportagem é para fazer uma reportagem filmada, tá, gente? Quem quiser pode fazer essa reportagem filmada no celular, não tem problema nenhum. E pode me enviar no meu WhatsApp no privado, tá? E quem quiser fazer ela escrita, pode fazer e mandar no meu e-mail. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês aqui o meu e-mail, para que vocês me mandem daí no e-mail. Mas me avisa no privado que vão mandar e mandem no e-mail, tá? Depois desse trabalho com a reportagem, a gente tem um trabalho sobre figuras de linguagem. Gente, as figuras de linguagem são recursos que a gente tem, né, para expressar as palavras, para utilizar as palavras dentro das frases, né? Então, elas são construídas de uma maneira um pouco diferente. E essas figuras de linguagem ajudam na produção de textos, geralmente textos literários, né? Porque os textos não literários são textos mais informativos, são textos mais objetivos, tá bom?
Aqui é o Pedrinho, que tá aprendendo também sobre reportagem e figuras de linguagem. A gente tem ali, no livro de vocês, tem algumas figuras de linguagem, como a metáfora e a comparação, né? Que elas, assim, ó, elas têm uma relação de semelhança entre... Elas exercem uma relação de semelhança entre dois elementos, né? Só que a metáfora, ela é uma comparação implícita e a comparação, ela é explícita, ela é mais clara pra gente, né? Então, quando eu digo que ele é um verdadeiro peixinho, né? Eu tô dizendo que ele nada muito bem, e eu tô fazendo uma metáfora. Quando eu digo que ele nada igual um peixe, eu estou fazendo uma comparação, estou comparando ele ao peixe, né? Aquele jogador é um monstro, né? Um monstro de muito bom. Ou aquele jogador dribla como o Pelé, ele faz como, ele joga como o Pelé, né? Então, essa é a semelhança, né? E as diferenças entre a metáfora e a comparação. Depois nós temos a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem também que consiste na substituição de uma palavra por outra, a qual mantém relação de proximidade, né? Então, quando eu digo que eu vou tirar xerox, na verdade eu estou fazendo uma cópia, né? Ou uma fotocópia. Quando eu digo que eu vou comer um biscoito de maisena, na verdade eu vou comer um biscoito feito com amido de milho, né? Então, quando a gente substitui... eu adoro ler Maurício de Souza. Na verdade, eu não leio o Maurício de Souza, eu leio as revistinhas que o Maurício de Souza escreve, né? Isso seria uma metonímia. Vocês têm bastante exemplos bem práticos ali, bem simples no livrinho de vocês. Tudo isso vai ser revisado depois, tá, gente? Depois tem a sinestesia. A sinestesia, ela é a figura de linguagem que relaciona sensações por diferentes órgãos do sentido, né? Então, são sensações pelo olfato, pela audição, né? Quando ela fala assim, esse perfume é muito doce. Quando eu digo que o perfume é muito doce, eu estou utilizando a sinestesia, eu estou utilizando relações, né, que vão utilizar o meu outro sentido, como o paladar, o olfato, né? Aquela cantiga é muito aveludada, né? É uma cantiga suave, então eu estou utilizando a audição, estou utilizando o tato, né, para saber que ela é aveludada, tá, gente? E a gradação. A gradação ela é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente, que ela vem do maior para o menor, ou ascendente, que ela vai do menor para o maior, né? É o nosso direito no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro, né? Eu tô indo do maior, que é o país, tô indo do maior para o menor, né? Ou quando eu digo que as pessoas precisam lavar as mãos, né? No país, na cidade, no bairro, na cidade, no estado, no país, na América Latina, no planeta Terra, né? Então, eu estou fazendo uma gradação. Ou eu vou do maior para o menor, ou eu vou do menor para o maior, tá? Tudo isso vocês têm bastante explicação e vocês têm exemplos no livro de vocês. E qualquer coisa pode me chamar no privado que eu esclareço as dúvidas. Outra coisa, como a gente tem muito poema nesse texto, nesse capítulo, tem alguns poemas depois, principalmente quando a gente trata de figuras de linguagem, porque a figura de linguagem ela é mais relacionada ao texto literário e a poesia é extremamente literária, né? Eu digo que vocês vão ouvir muito falar sobre o eu lírico. Então, não esqueçam nunca que o eu lírico é o narrador da poesia, é quem se expressa, é aquela voz que fala dentro do poema, tá? Então, só para deixar bem claro, porque depois as pessoas leem, às vezes vocês leem, o eu lírico e não sabem o que é o eu lírico, então só para deixar bem claro. E a última parte ali, que são sobre os pronomes demonstrativos. Este, esse e aquele, né? E o uso desses pronomes demonstrativos dentro de um texto. O que esses pronomes eles fazem dentro de um texto? Eles trazem uma conexão.
eles conseguem ligar ideias que eu já falei, a ideias que eu já falei, não, desculpa, ideias que eu já tratei, a ideias que eu vou tratar adiante, né? Então, quando eu vou me referir a algo que eu já me referi, eu posso utilizar este, esse ou aquele, né? Então, estes, estas, isto, né? Se remete a elementos que ainda não foram citados. E esse, essa, essas, isso retomam elementos que já foram citados, tá, Pedrinho? Depois, é só a gente prestar bem atenção no que a relação de proximidade desses pronomes, né? Esse lápis, né? Esse lápis que tá perto de mim, este lápis, esta caneta que tá com o Pedro, né? Ou aquela caneta que tá lá no meu estojo, né? Então eu acho que essas orientações assim já dão uma ajuda para vocês, porque tem algumas pessoas estão me chamando no privado, não estão entendendo as questões, né? Então, eu mais uma vez deixo claro que tudo isso vai ser retomado no retorno e que eu pretendo que, desculpa, eu me enrolei aqui, é que o Pedro não para de me cutucar aqui. Tudo isso vai ser retomado, tudo isso a gente vai corrigir, e qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, tá? Eu vou deixar o meu e-mail, que eu até vou escrever aqui, que é josiestdias@gmail.com. Tá? Qualquer coisa, vocês podem ou enviar para o meu e-mail ou me chamar no privado, tá certo, gente? Obrigado e não esqueçam de lavar as mãos e ficar dentro de casa.